Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos de volta aqui no nosso curso de Java. Estamos trabalhando com data e hora e hoje nós vamos conhecer as classes Date e Calendar. Existem várias formas da gente manipular datas no Java, mas o Date e o Calendar é um dos clássicos do Java. É uma API mais antiga, mas vale a pena aprender. O Date ele representa um instante no tempo. Faz parte do pacote java.util. Aqui temos um link, caso você queira saber um pouco mais sobre essa API. Esse link é o link da documentação. Lá você vai encontrar mais detalhes. Um objeto date internamente armazena o número de milissegundos desde a meia-noite do dia 1º de janeiro de 1970, no time zone GMT padrão UTC. Como a gente acabou de ler aqui, um objeto date ele armazena milissegundos. Ele não armazena dia, mês, ano, hora, minuto, segundo. Não, ele armazena milissegundos. Ele armazena números bem grandes, do tipo long. Temos aqui agora o Simple Date Format, que é o formato simples de data. Temos aqui também um link com a documentação. Ele define formatos para conversão entre dates e strings. Por exemplo, se eu quiser aqui formatar a minha data para esse padrão aqui, ó, padrão brasileiro, onde o DD é o dia, o MM maiúsculo é o mês e o YYYY é o ano, a data vai ficar assim, ó, com o padrão que nós já conhecemos. Mas nós também podemos usar essa classe para formatar datas com o dia, mês e ano, hora, minutos e segundos. Temos um exemplo aqui à frente. Temos aqui o padrão ISO 8601 e a classe Instant. O formato aqui do Instant, ele pega ali o Time Zone GMT UTC, que é o fuso horário de lá de Londres, Inglaterra, que é o marco zero dos fuso horários. É o fuso horário onde todos os países do mundo se baseiam. Temos aqui um exemplo de data e hora com o Instant. Temos aqui também o Date, né? Declaramos aqui uma variável, né, do tipo Date, e colocamos aqui o From e o Instant. O Instant, a partir do Java 8, ele surgiu, né, como uma biblioteca do Java e trouxe muitas novidades. Então, com o Instant, a gente consegue formatar, né, um texto, uma data, nesse formato aqui, GMT, UTC, e convertê-la para o tipo Date. Agora, a gente vai fazer algumas coisas na prática, para ver se a gente entende um pouco mais sobre essas classes. Então, vou vir aqui no Eclipse, eu já criei aqui um projetinho, eu chamei de Date Calendar. Tá? Eu vou instanciar aqui agora o Simple Date Format, vou chamar de SDF1, recebendo o new Simple Date Format. E aqui eu vou colocar o formato que eu quero, tá? Entre aspas duplas eu vou colocar DD, simbolizando o dia, MM maiúsculo, simbolizando o mês, e YYYY, simbolizando o ano, tá? Eu vou até copiar isso aqui, vou jogar para baixo aqui. Vou instanciar aqui agora como SDF2, tá? Só que aqui no final eu vou colocar HH maiúsculo para simbolizar a hora, MM minúsculo para simbolizar os minutos e SS minúsculo também para simbolizar os segundos. Vou criar aqui uma variável do tipo date, que eu vou chamar de y1, tá? Recebendo aqui um SDF1
ponto. Vou colocar aqui o parse e vou colocar aqui uma data. Vamos colocar aqui a mesma data que a gente tem lá no nosso material de apoio. Vamos pegar essa data aqui como referência, que é 25/6/2018. Então vamos vir aqui, vamos colocar 25/6/2018. Vou criar outra variável, tá? Que eu vou chamar de y2. E agora aqui, nessa aqui, eu vou colocar também o horário, que é 15:42:07. Certo. 15:42:07. Vamos ver se está funcionando. Vamos imprimir essas variáveis aqui. Sysalt. Eu vou chamar aqui de y1, tá? Igual. E vou colocar aqui o nome da variável, y1. Vou até copiar isso aqui, tá? Eu vou jogar para baixo aqui. Vou mudar aqui para y2 e aqui também y2. Podemos perceber que o SDF2 está ocioso aqui em cima, tá? Vamos usar aqui o SDF1 para formatar o Y1 e o SDF2 para formatar o Y2. Vamos salvar, vamos clicar com o botão direito aqui em Program, Run as Java Application, vamos ver o resultado. Olha lá, ele imprimiu certinho, ó, o dia da semana, o mês e o dia do mês, tá? Aqui ele imprimiu sem horário, porque essa formatação aqui ela não tem horário. Já no de baixo ele imprimiu tudo bonitinho, certinho aqui, do jeito que a gente especificou aqui em cima, com o horário também. Esse BRT aqui é tipo Time Zone do Brasil, tá? Mas imprimir a data e a hora assim para mim não é interessante para o meu sistema, tá? Porque eu tô no Brasil, mas olha, a formatação não tá legal, tá em inglês e tal. Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a formatação aqui, ó, o Simple Date Format, para formatar isso. Então vou colocar aqui, ó, SDF1.format. Então ele vai pedir para ele formatar aqui para mim. Formatou aqui o Y1, SDF2 ponto vai formatar aqui o Y2. Vamos rodar novamente, botão direito no Program Run as Java Application e formatou para mim aqui, ó. Agora sim, ó, tá no padrão brasileiro, tá? Certo. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês é como que a gente pega um instante do nosso sistema, a data de agora, tá? Muito importante isso. Vamos criar uma outra variável aqui, ó, date, que eu vou chamar de x1, recebendo um new date do Java útil, tá? Vou mandar imprimir isso aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo aqui. Vou chamar aqui de x1 e aqui também x1. Vamos mandar imprimir. Tem que pegar o dia que eu estou, a hora que eu estou. Run as Java Application. Aqui o x1, 4/10/2024. Estou gravando aqui às 10h19 da noite aqui, ó. Certo? Pegou até os segundos aqui para mim, ó. Muito bacana, né? Agora eu vou mostrar para vocês uma outra forma de pegar a data e hora atual do sistema, tá? Vou copiar isso aqui, vou jogar aqui para baixo aqui. Vou chamar de x2. Aqui dentro do date eu vou colocar aqui um system ponto. Eu vou chamar aqui o current time mills.
Vamos copiar esse de cima aqui, vamos jogar para baixo aqui, ó. Chamar de x2, tá? Aqui vai ser o x2. E esse de cima aqui que está o SDF1, eu também vou mudar para 2. Vamos ver o que acontece. Vou salvar. Run as Java Application. Certo? Aqui, ó, no Y1, coloquei o formato nele aqui, SDF2. Ele formatou, colocou 000000, porque não tem horário aqui, tá? Mas ele formatou. E o X2 que a gente acabou de colocar aqui, ó lá, ó, ele pegou o meu instante aqui, ó, que é às 22h26 da noite. Outra coisa que eu vou mostrar para vocês, eu vou copiar isso aqui, ó. Vou jogar aqui embaixo. Vou criar aqui uma variável que eu vou chamar de x3. Aqui dentro do date, eu vou colocar o número 0 e vou colocar um L, tá? De long. Vou copiar isso aqui, vou jogar para baixo isso aqui, tá? E vou colocar x3, vamos ver o que ele vai imprimir aqui agora. Vamos prestar atenção no x3 agora. Program Run as Java Application. Olha lá, ele imprimiu, ó, 31/12/1969, às 21 horas. Sabe por que isso aconteceu? Aqui no nosso material de apoio, falei para vocês que eu ia te explicar isso, ó. Ele armazena milissegundos, né? Um número bem grande do tipo long. O date, ele armazena esse número, tá? Desde o dia 1º de janeiro de 1970, tá? Lá no nosso programa, ele pegou o 1969, tá? Porque estamos aqui no padrão GMT-UTC. Como o date ele converteu para o país que eu estou, o GMT ele é 3 horas à frente do país que eu estou. Então, quando ele imprime aqui, ó, 3 horas atrasado, tá? Então, ele até mudou o ano aqui, ó, de 1970, ele mudou aqui para 1969, às 21 horas da noite, tá? Então, faltando só 3 horas para poder alcançar aqui o 1970, certo? Espero que você esteja entendido isso, tá? Então, quando eu coloquei o 0L aqui, esse aqui é o marco 0 do date. É onde tudo começa, lá em 1970 para frente. Mas se eu quiser imprimir a mesma data, equivalente a 5 horas da manhã lá na Inglaterra, né, no padrão GMT-UTC, vamos fazer, vamos ver que horas vai estar aqui no Brasil, tá? Se lá for 5 horas da manhã, então vamos colocar aqui x4, tá? Vou colocar aqui 100, tá? 1000 milissegundos vezes 60L. Temos aqui agora 1 segundo vezes 60L, porque 60 vezes 1 dá 1 hora, tá? Vezes 5L, aí eu tenho 5 horas. Vamos copiar isso aqui, ó. Vamos jogar aqui embaixo. Vamos imprimir agora o x4. Sabemos, né, que se lá é 5 horas, aqui no Brasil vai ser 2 da manhã. Mas vamos fazer o programa dar essa resposta para a gente. Olha lá, ó. 1970 às 2 da manhã. Certíssimo aqui, ó. Muito legal. Agora,
falta a gente trabalhar com esse último aqui, ó. Quando a gente pega o date, declara aqui uma variável para ele, date from instant. E pegando aqui o fuso horário aqui da Inglaterra. Vamos lá? Vamos criar então essa variável que eu vou chamar de y3. Então eu vou vir aqui, ó. Aqui um date. y3 vai receber um date. Ponto from. Está esperando aqui um instant. Ponto parse. E eu vou colocar aqui entre aspas, tá? A data daqui de cima, que é o 2018, né? Naquele padrão lá. 6/25, coloco T maiúsculo, 15/42, 7. Muito importante agora colocar o Z aqui no final para indicar que está no time zone GMT. Vamos então, eu vou dar um espaço aqui, ó, vou colocar aqui para ficar organizado. Vou colocar o Y3 aqui embaixo. Vou chamar aqui de Y3, aqui também vai ser Y3. Vamos reparar aqui na resposta do Y3, o que vai acontecer. Vou vir aqui, ó, Java Application, Y3, olha, ele imprimiu aqui, ó, certinho, 25/6/2018, mas notem o horário que ele imprimiu, ó, 12/42/7, sendo que aqui está 15/42/7. Ele imprimiu aqui 12/42/7, por quê? Porque eu estou no Brasil. E como o sistema ele pega o meu fuso horário local, ele imprime aqui com 3 horas atrasado. Mas se eu quiser imprimir então com o horário certo deles lá, eu vou criar aqui um novo aqui, Simple Date Format, vou chamar de SDF3, tá? Aqui embaixo eu vou colocar aqui SDF3.set time zone, vou chamar aqui o time zone ponto get time zone, e aqui entre aspas duplas eu vou colocar GMT, certo? E vou fechar aqui no final. Beleza? Eu vou aproveitar que eu tenho esses prints aqui, ó. Eu vou dar aqui um sysout aqui. Vou passar um traço aqui. Eu vou copiar eles aqui, vou jogar para baixo aqui 2 vezes, tá? Esse primeiro aqui vai ficar na formatação original, tá? Vou até colocar aqui sem formatação. Esse aqui vai ser o formato do Brasil. E esse aqui vai ser o formato de Londres. Para fazer isso, eu vou fazer algumas mudanças aqui. Eu vou aqui embaixo, que vai ser o de Londres. Vou pressionar aqui Alt Shift, vou sair clicando aqui, ó. Vou apertar um backspace para apagar tudo de uma vez. Vou mudar aqui para o formato 3, tá? Esse aqui em cima que está sem formatação, eu vou fazer o mesmo, tá? Vou sair clicando aqui, ó. Vou deixar ele sem formatação nenhuma, esse aqui. Pronto. E esse aqui, o 2, vai ficar assim mesmo. Vamos ver o que vai acontecer. Vou até
fechar tudo aqui para limpar e vamos ver o que vai acontecer. Olha lá, ó. Ele trouxe para a gente aqui sem formatação, tá? Trouxe aqui no formato do Brasil, ó. Vamos analisar aqui, ó. Y2, 15 horas. Y2 aqui, 18 horas. Ó, então tá certo, ó. Imprimiu aqui o do Brasil com 3 horas atrasado. Temos um aqui, ó, o X1, tá? O X1 temos aqui 23 horas. E aqui tá 2 horas e 2. Outra comparação que a gente pode usar como referência é o X4. Lembra que a gente voltou ao ponto inicial dos fusos horários e depois a gente acrescentou 5 horas nele? Igual a gente vê aqui, com esses valores long. Então, aqui no Brasil, quando é 2 horas da manhã, em Londres é 5 horas da manhã, 3 horas a mais. Então o código-fonte dessa aula ficou assim. E caso você precise, temos aqui também no material de apoio.